Meu nome é Vitor Casemiro, sou fotógrafo, editor e roteirista e autor do fotolivro Shadow Over Shadow, vencedor do Prêmio Internacional de Melhor Edição no Festival Felifa em Buenos Aires, Argentina. Eu sempre quis fazer um filme noir, um filme sombrio com um detetive e um caso a ser solucionado. Quando criança eu era fissurado por desenhos como As Aventuras de Tintin e jogos como Onde Está Carmen Sandiego. Um certo tipo de história onde você acompanha uma investigação e ao mesmo tempo conhece sobre uma cultura e um país diferente. Eu comecei a me interessar por fotolivros por volta de 2015 e não conhecia muito sobre. Achava que o livro de fotografias era apenas um receptáculo para um conjunto de imagens, uma coleção. E rapidamente eu entendi que o fotolivro é uma obra em si, assim como uma escultura ou um filme. Então eu entendi que eu poderia fazer os filmes que eu queria, só que em forma de livro. Eu comecei pesquisando imagens na coleção online da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, uma das maiores bibliotecas do mundo, com um acervo online de mais de 1 milhão de imagens. Eu procurei imagens de lugares como o ringue de boxe, o beco sem saída, o hotel barato, a sala de interrogatório, e imagens de personagens como o boxeador, que representa o homem fatal, o homem cínico, calado, sempre fugindo do passado. E o detetive, é claro, sempre fumando, chapéu fedora e sobretudo. Eu buscava imagens para construir uma atmosfera. A luz da veneziana que aprisiona os personagens, a fumaça do cigarro que distorce a visão, um clima lânguido e sensual. Depois de quase um ano pesquisando essas imagens nesse arquivo, eu selecionei pouco mais de 500 fotografias e comecei a colocar elas na mesa e na parede, tentando encontrar um ritmo e uma estrutura para essa história que eu queria contar. Nesse momento da edição, eu gosto de fazer uma playlist com músicas que eu acredito que tenham a métrica e o tom e o ritmo da narrativa que eu quero contar. Sobre os textos, grande parte são trechos de roteiros que eu planejava filmar como curta-metragem, mas eu também me apropriei de diálogos de outros filmes e misturei tudo durante a edição com as imagens. Essa parte foi a mais difícil do trabalho. Encontrar o equilíbrio entre imagem e texto. No começo da edição, por exemplo, o roteiro preenchia a folha toda. E eu fui mostrando o trabalho para algumas pessoas e eu percebi que essa quantidade de texto deixava o livro com um ritmo muito lento, maçante. Então decidi cortar vários trechos e deixar somente o essencial. Continuei mostrando o trabalho para algumas pessoas e as reações foram melhores. É sempre um desafio para o editor encontrar o ritmo certo de um livro. Olá, me chamo Matheus Acioli, eu sou designer gráfico e eu fui o designer do livro Shadow Over Shadow, do Vitor Casemiro. E eu vou falar um pouco do processo da minha parte de design gráfico e um pouco de produção gráfica também desse livro. Bom, acho que começando pelo como eu me envolvi no projeto, eu e o Vitor temos um amigo em comum, Rafael Roncato, que também é fotógrafo e artista. E, enfim, eu conhecia o Rafael meio que da cena local de quadrinhos, arte, enfim, a gente tinha conexões por aí, assim, a gente nunca tinha trabalhado junto, mas a gente conhecia o trabalho um do outro, e o Rafael estava envolvido já no processo do livro do Vitor,
E acho que o Vitor estava procurando um designer, o Rafael me indicou. Eu tive uma conversa breve com o Vitor e meio que a gente percebeu que a gente estava alinhado, assim, em relação à estética da coisa, a referência e tal. E aí começamos a trabalhar. Acho que a princípio foi bem massa, assim. O Vitor me explicou o projeto. Achei que fez bastante sentido para mim, esse tipo de ideia de apropriação de imagens e até de texto, e enfim, criar uma narrativa visual num formato não convencional é algo que faz parte do meu próprio trabalho e, enfim, da minha pesquisa de uma maneira geral. Então achei que fez bastante sentido para mim. E fiquei animado já desde o início do projeto. Então a gente começou a trocar umas referências de visuais mesmo, estéticas de possíveis direcionamentos de desenho de título, enfim. O Vitor já tinha muito claro o que ele gostaria que fosse o produto final, assim. Essa coisa de um formato de script, de Hollywood, até a coisa das cores e tal, acho que veio bastante desse lance meio vintage de um script dessa era, né, dos anos 40, 50, assim. E eu, no meu próprio trabalho, também já experimentava com tipos diferentes de encadernação, materiais, papéis diferentes, tipos de impressão diferentes e tal. Então, para mim também fez sentido. E daí, tipo, eu vi meu papel nesse projeto como meio que um especialista dando sugestões de como deixar o projeto mais rico graficamente e enfim, até estruturalmente no que se diz da parte de design gráfico, assim. E aí foi... a partir daí a gente teve essa conversa. O Vitor sempre foi muito aberto com o processo dele, de edição e tal. A gente conversou muito nessa época, ele me explicou bastante sobre o que ele estava pretendendo fazer com o livro e tal. Achei super interessante. E aí basicamente eu parti para estudos, desenhos diversos de ideias que eu tive ao longo dessas conversas, assim. Então foram muitos estudos tipográficos, de lettering e tal, pro título. E aí pro resto do livro, eu já tinha uma ideia meio na minha cabeça de como fazer certas coisas. Foi uma questão de meio que pesquisa de fonte e meio criar uma estrutura de grid e tal, básica, para organizar o material. E daí foi meio isso, assim. Coincidentemente, na mesma época, eu estava pesquisando esse tipo de fonte que é inspirado ou baseada em fontes de máquina de escrever antigas. E eu estava gostando muito dessa fonte, que foi a que a gente acabou usando, que é uma fonte que chama Pitch, de uma foundry que chama Clean Type. É uma fonte muito bem desenhada e ela é baseada em uma fonte específica de uma máquina de escrever antiga. Não me lembro agora, talvez uma Olivetti, algo por aí, assim. Mas ela é redesenhada meio que com uma sensibilidade contemporânea que também abarca um pouco a organicidade da impressão imediata ali da tecla no papel, assim. Essa coisa da tinta vazando um pouco, tal, foi meio que incorporado no desenho contemporâneo dessa fonte. E eu achei que isso era meio que o melhor de dois mundos, assim. Ter uma fonte limpa, bem desenhada, mas que ao mesmo tempo também tinha um pouco desse resquício do orgânico manual, assim. E aí foi meio isso. A gente foi limpando bastante o design. Tipo, a ideia era, de uma certa maneira,
replicar a estética desses roteiros. Então, até a escolha do papel, que era um papel amarelo, foi baseado nisso. E a estrutura dessas páginas de texto é basicamente uma estrutura... Eu segui as regras de construção de roteiro, né? Que tem certas funcionalidades de alinhamentos e tal. E aí a gente tomou algumas liberdades poéticas no meio para criar um ambiente mais estético também e enriquecer um pouco a leitura do material, assim. Quanto ao título, acho que foi um processo mais longo, foi encontrar esse título. Acho que eu fiz muitos desenhos baseados em ideias diferentes que eu tive, com mais ou menos detalhes ou técnicas diferentes, assim. E, no geral, eu estava meio que me divertindo bastante, então eu acabei fazendo muitas coisas, mas não fui ali, a gente não estava completamente alinhado nessa direção, assim. No fim, a gente acabou encontrando certas referências que foram mais bem direcionadas, e daí, com isso, a gente acabou conseguindo encontrar esse lugar que é o que acabou virando o título, o logo, digamos assim, da capa do livro. Uma coisa bem desenhada, com alguma ideia de tom e meio tom, mas ao mesmo tempo bem gráfico, assim, com alguns volumes e sugestões de volumes, esse tipo de coisa. Então, e a ideia era meio que justamente tipo buscar essa identidade desses títulos de filme noir, mas de uma maneira mais gráfica, mais contemporânea. E eu acho que a gente acabou encontrando esse lugar no título que a gente, no lettering que a gente acabou usando. Enfim, foi um processo muito recompensador e massa de participar. O Vitor é um parceiro massa, ele claramente se importa muito com o trabalho e com os projetos que ele trabalha, e eu respeito muito isso, porque eu também invisto muito criativamente e emocionalmente nesses projetos. Então, para mim é importante ter um parceiro que também veja o trabalho dessa maneira. E é isso, fico feliz que esse livro vai fazer parte do festival e que já ganhou outros prêmios e tal. Eu acho que a ideia do Vitor é muito interessante e muito bem executada no fim. A edição é incrível, as imagens são muito bem selecionadas também e tal. Eu acho que da minha pequena parte eu também coloquei o máximo de mim que eu podia. Ok? Acho que é isso. Muito obrigado.